Evangelho, o livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 7. Mas não precisa ficar em pé agora, não, irmãos, que eu vou fazer uma introdução e depois nós ficamos em pé para ler a palavra. Isso, já deixa 7:17. Isso deixa no jeito aí. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de estudo sobre o orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. Tudo que os irmãos imaginaram, já tenho falado aqui. Tudo que de erro, todos os problemas de relacionamento, bloqueios, tudo que vocês imaginarem, o problema está lá no fundo, é o orgulho. E o nosso inimigo, irmãos, ele sabe muito bem aonde tocar. Ele sabe muito bem que ferramentas usar para nos quebrar, causar traumas e através desses traumas nos marcar. E se a gente não souber lidar com isso, se nós não formos curados, nós vamos levar esses traumas até a sepultura. E nós vamos ser bloqueados em muitas coisas. Nós vamos ver hoje aqui com detalhes. E nós vamos ser bloqueados em muitas coisas, até na igreja, até um chamado de Deus, por causa do orgulho, de uma das ferramentas, das máscaras que o diabo usa. Então consegue bloquear a nossa vida, nosso ministério, nosso casamento, divórcios, irmãos, separação, rebelião, brigas, tudo isso, irmãos, o fundo é orgulho. Então, se nós formos curados disso, nós precisamos ser curados, para a gente poder se relacionar bem, para a gente poder absorver certos choques, suportar pessoas mais fracas. As pessoas feridas, elas ferem, elas se protegem machucando os outros. E aí, quando ela machuca, ela depois é machucada de novo. E fica num ciclo vicioso de machuca é machucado, machuca é machucado, machuca é machucado. Chega no final da vida, é uma pessoa insuportável, intratável, difícil de se lidar, difícil de se conviver. E a Bíblia, irmãos, eu não sei até quando nós vamos com esse treinamento aqui, com esse, né? É um treinamento emocional, né? Cura. Eu não sei até quando nós vamos, mas a Bíblia fala para nós sermos tratáveis. A Bíblia, irmãos, ela desenha um homem cristão, um homem e mulher, tratável, dócil, sofredor, que suporta as coisas. Essas pessoas explosivas, elas estão completamente fora da Bíblia. E eu fico olhando, irmãos, assim, eu falo, meu Deus, que parece que é uma guerra tão difícil. Quanta gente problemática, difícil de se lidar. E vai para a igreja, e ouve, mas não entra. Parece que está blindado, está com a couraça, e a palavra não entra. E continua brigando, e continua arrumando problema, continua arrumando confusão. Continua brigando com os parentes, com o marido, com a mulher, com o filho, grita em casa. Não entra. Porque não vai, não penetra. Não transforma. Amém, irmãos? Tá, mocotó. Mocotó, glória a Deus. Suporta aí, irmão. É uma guerra. Nós temos que matar esse velho homem. Nós não podemos deixar ele fazer a vontade dele. Nós não podemos deixar ele ficar brigando com as pessoas.
discutindo. A gente não pode deixar ele fazer isso, a gente não pode. Ele vai ter que ser submisso à palavra. Paulo diz assim, irmãos, que ele traz o corpo dele em algemas, em grilhões. Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Quando ele fala essa palavra esmurro, ele está se referindo às lutas greco-romanas na época, de bater para valer mesmo. Naquela época, hoje, né, as lutas de boxe moderna tem luva. Naquele tempo não tinha luva, não. Naquele tempo só saía morto ou paralítico da arena. Os lutadores iam para matar. E não tinha proteção nenhuma, não tinha capacete, não tinha nada. O perdedor saía carregado da arena, morto ou quase morto. E Paulo usa essa palavra, eu esmurro o meu corpo. Tem que reduzir, irmãos, o nosso corpo à servidão. Descobrir, né, primeiro, aonde está o problema e atacar o problema. A gente não pode aceitar. A gente não pode dizer, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. De jeito nenhum. Nós somos crentes. Eu tenho um exemplo de Jesus. Então eu quero hoje, acho que não vai dar tempo eu preparei para os irmãos 3 exemplos de rejeição. Eu não sei se vai dar tempo de falar os 2 primeiros, e o terceiro exemplo de rejeição é o mais rejeitado dentre os homens. Você já sabe quem é, né? Se eu não conseguir falar dos 2, o primeiro eu vou discorrer bem. Se não der tempo, semana que vem a gente continua, porque esse é um assunto importante. Presta atenção, abre os seus ouvidos. O diabo, ele usa, irmãos, escute isso. Ele usa uma ferramenta para quebrar, para traumatizar as nossas vidas. E ele sabe aonde mexer. E tem funcionado para muita gente, até servos de Deus. E uma dessas ferramentas chama-se rejeição. Falei um pouco semana passada. Agora nós vamos falar mais um pouquinho dela. Essa ferramenta, irmãos, quando o diabo lhe usa, e ele, quanto mais a gente gosta de nós mesmos, quando o amor está apontado para dentro de nós, e não para Deus, não para os irmãos, é por isso que a Bíblia fala, irmãos, nós temos que amar os outros, nós temos que tratar os outros superiores a nós mesmos. Isso, irmãos, são palavras, não apenas para a gente se dar bem, isso é cura, tira o holofote de nós mesmos. E aí, quanto mais amor eu tenho por mim, mais a rejeição faz estrago. Quanto mais eu me amo, mais eu me vitimizo. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu vou. Eu falei para os irmãos que ia trazer o orgulhômetro, mas eu não preparei ainda, mas eu vou preparar. Semana que vem eu trago ele para vocês vão entender. O diabo, ele leva a gente para autocomiseração. A rejeição tira de nós a segurança. E aí a nossa autoimagem vai lá para baixo. Algumas pessoas, a rejeição faz com que as pessoas vão lá para cima, se tornam arrogantes, soberbos. E tem muitos milionários que se tornaram milionários porque foram rejeitados, foram humilhados, passaram fome. E aí prometeram para eles mesmos, eu nunca mais vou passar fome, eu nunca mais vou sofrer humilhação. E nós temos uma conversa conosco mesmo, quando nós somos rejeitados, humilhados, e essa conversa conosco mesmo, com o nosso interior, com o nosso ego, faz com que a gente ou vai para a guerra e dá tudo que tem para provar que você não merece aquilo, que você merece coisa melhor, ou o diabo, ele joga para o outro lado, para a sarjeta, e a pessoa se anula, se isola, e ela não é ninguém. Então, ele joga para os dois lados. Tem uma história, irmãos, uma vez eu ouvi uma história, que quando aquele cantor americano Elvis Presley,
E ele cantava nos bares, pegava o violão dele, e ele não tinha nada. E ele vivia de carona. E ele tinha uma caminhonete velha, caiu nos pedaços quando ele começou. E ele fez uma promessa para ele. É isso que acontece. A gente faz promessas para nós mesmos. A gente conversa com o nosso ego. A gente começa a entabular uma conversa de não aceitar mais, não deixar mais ninguém nos humilhar. E aí o diabo, ele entra nisso também. Aí ele falou assim: eu vou ter quantos carros eu quiser. Quantos carros eu quiser. E eu vou lutar, e eu vou ser famoso, e eu vou ser rico para ter muitos carros. A garagem, quando o Elvis Presley morreu, não lembro quantos carros tinha lá. Mas, carro que nunca dirigiu. Nunca usou. Para quê? Porque ele foi rejeitado. Ele foi humilhado, ele passou necessidade. E aí quando isso acontece com a gente se revolta. E eu digo para vocês, o diabo leva uns para cima, vai lutar com tudo e com todos, para se dar bem, para ser rico, para não depender de ninguém, se torna um arrogante, soberbo. E outros o diabo joga na lona, joga na sarjeta, a autoestima lá embaixo. Então nós vamos pegar agora um personagem bíblico que o diabo jogou a autoestima dele lá embaixo. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. Então, feita essa introdução, agora vamos ficar em pé. Capítulo 7 de Atos 19. É Moisés. Se der tempo, a gente entra em Elias também. Foi outro. Preste atenção, irmãos. Presta bem atenção. Essa aqui não é mensagem pentecostal, aquela mensagem. É mensagem para pensar. É mensagem para analisar, para olhar para dentro. Se identificar com o que está sendo falado. Para chegar diante de nós, irmãos, um tempo de cura. A gente ser curado, equilibrado. A gente não perder, irmãos, a paz por nada. A gente entender os propósitos de Deus. E não anular o chamado de Deus em nossa vida, como tentou fazer Moisés. Vamos ver. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar, guarde bem essa palavra aí, ó, as suas crianças, para que não se multiplicasse. Aqui, irmãos, esse capítulo 7 é o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado e morto. E ele começa a explicar para o povo de Israel, fazendo um resumo da história de Israel até Jesus. Então veja ali, irmãos, essa palavra enjeitar, abandonar, rejeitar. Olha o que o diabo faz, a ponto de fazer os pais rejeitar as suas crianças. Pois eu volto nisso. 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso, olha bem aqui, ó. E era poderoso em suas palavras e obras. Olha quem era Moisés. Poderoso em palavras e obras. Vamos. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte,
pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Pode continuar. 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Amém. Pode sentar, irmãos. Aqui nós vemos, os pais tiveram que rejeitar seus filhos. A ordem era matar os meninos. A mãe de Moisés teve o seu menino, e ela escondeu, ele era formoso, era seu filho, e ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E aí, quando não dava mais para esconder, ela teve que rejeitar Moisés. Ela teve que abandonar. Irmãos queridos, olha para mim. Olha para mim. Todos nós, em algum ponto da vida, nós seremos rejeitados. Pela mãe, pelo pai, pelo namorado, pela namorada, pelo marido, pela mulher, pelos irmãos, pelo colega de trabalho. Em algum momento, alguém vai nos rejeitar. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos hoje uma geração, eles falam assim, né? Uma palavra meio que pesada, né? Zombando. Uma geração Nutella. Adolescentes se matando. Eles não sabem lidar com as situações. Eles não sabem lidar com a vida. E qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de contrariedade das suas expectativas já tira o chão deles. E isso não está acontecendo aos milhões. Por isso essa mensagem é muito atual para nós. As pessoas que olham para dentro de si e acham que não vale a pena viver mais, porque alguém rejeitou. E se nós, irmãos, não tratarmos essas feridas, nós vamos ter problemas até o túmulo. Nós não vamos confiar nas pessoas, porque quem rejeita, quem foi rejeitado, também rejeita. E entra naquele ciclo que eu falei para vocês. E aí Moisés foi rejeitado pela própria mãe. É claro que ela não queria fazer aquilo, mas ele foi. Coloca ele naquele cestinho de vime, coloca no rio. Um rio infestado de crocodilo. A mãe teve que abandonar o seu filho. Escute, irmãos. Escute. Às vezes nós somos abandonados, não é porque a mãe e o pai querem. Algumas coisas fogem do controle. Algumas coisas não tem como resolver. Pai que, viciado em bebida, bate nos filhos. O filho se sente rejeitado. Quer comprar alguma coisa, algum brinquedo, alguma roupa, não dá porque o pai gasta todo o dinheiro na bebida. Então o filho se sente rejeitado, trocado por uma bebida. O pai tem dinheiro para gastar no bar, mas não tem dinheiro para comprar um tênis novo.
Tudo isso são rejeições. E se a pessoa não souber lidar com essas coisas, não for curada, ela vai crescer revoltada. E vai brigar com todo mundo que estiver na sua frente. Ela não sabe por quê, mas ela é agressiva. Ela não suporta nada. Ela não suporta que alguém fale alguma coisa dela. Ela perde a linha, como diz a minha mãe, perde a linha e o carretel. E vai brigar pelos seus direitos. Essas pessoas que vão brigar, vão tirar satisfação, elas são desequilibradas. Elas não têm equilíbrio, controle, não tem paz. Depois nós vamos chegar no remédio. A pessoa que tem paz, ela não vai brigar. A pessoa que tem a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e todo o nosso sentimento, ela não vai deixar ser abalada por uma conversa de alguém, por uma intriga, por uma fofoca, por uma rejeição, por uma perseguição. Ela não vai deixar ser levada, porque ela tem segurança. Cristo é a minha rocha. A rejeição faz isso, nos rouba a segurança. Então Moisés, sendo um filho adotivo, a adoção já traz em si, já carrega em si a rejeição. Os pais que adotam seus filhos, precisam dar muito carinho para eles, muito amor, porque eles já foram rejeitados pela primeira família deles. Em algum momento ele já foi rejeitado. E essa criança precisa de muito amor para equilibrar, precisa de cura. A gravidez, irmãos, por isso que nós temos hoje uma legião de doentes. São filhos de gravidez indesejadas, não programadas, não planejadas. Uma gravidez vai atrapalhar aquela adolescente de ir para os bailes, aquela adolescente de curtir a vida. Então ela vai rejeitar aquela criança que está no ventre dela. E se vier a vida, se conseguir trazer essa criança à vida, porque muitos já pensam no aborto e tentam abortar. Pessoas que escapam do aborto, as crianças, os fetos que conseguem escapar do aborto, que a mãe tomou isso, tomou aquilo, fez isso, fez aquilo, escapa do aborto, é uma criança problemática, vai ser um adulto problemático. Porque ele já foi rejeitado no ventre. Ele vai ter problema de relacionamento, aonde ele estiver. Precisa de cura. E é por isso que o diabo, ele lança esses relacionamentos inconsequentes, que resultam em gravidez indesejadas, não planejadas, fora do casamento, porque vai ser uma geração rejeitada, que vai dar problema. Vai dar problema. Por isso, irmãos, queridos irmãos, nós vivemos na era mais difícil da igreja. Mais difícil. Lidar com essa geração de adolescentes que tiveram seus pais aí inconsequentes, usando drogas enquanto o neném estava sendo gerado. E depois a igreja não sabe lidar com isso. Então o diabo, ele é especialista em criar ferramentas para causar traumas. E um dos traumas, as ferramentas, é a rejeição. Aí nós temos o caso de Moisés. Deixa eu correr. Hoje eu ia falar de Elias, mas nem pensar, não dá tempo de falar de Elias. Aí Moisés vai ser adotado pela princesa, filha de Faraó. Deus providenciou tudo. A mãe recebeu salário para cuidar dele. Irmãos, aleluia. Por mais difícil que seja a situação,
Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Deus via aquele bebezinho, aleluia, lançado no rio, Deus estava olhando para ele, glória a Deus. Aleluia, vai passar por dificuldades, vai sofrer, aleluia, aleluia, mas eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida, aleluia. E eu tenho a dizer para os irmãos o seguinte, o que eu tenho observado, que normalmente as nossas dores, as nossas maiores dores, se transformam nos nossos maiores ministérios. Aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, que passaram pelo mundo de drogas, passaram por cadeias, passaram por prisão, são essas pessoas que vão se doar para cuidar de pessoas que estão na cadeia, estão na prisão, porque eles passaram por lá, eles sabem o que é aquele tipo de sofrimento, e ele vai dar um pouco de si para ajudar aquelas pessoas que estão passando por aquilo que ele passou, e Jesus salvou, Jesus tirou de lá, Jesus curou. Aquilo vai ser o ministério dele. Pessoas que passaram por problemas no casamento, problemas graves. Eu vi, por exemplo, eu e a Renata, que nós fizemos um curso de casais lá com o pastor Josué Gonçalves, Bragança Paulista. E aí, irmãos, num dos dias, foi uma ministração de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Aí, num dos dias, uma das irmãs que trabalha, uma jovem senhora, que trabalha lá com ele, faz parte do ministério dele, Família Debaixo da Graça. Aí ela contou para nós um testemunho. O marido dela era pastor de uma denominação, não falou o nome. E ele era como que fosse um supervisor lá do sul, Santa Catarina, parece. E ele era supervisor de várias igrejas, de um setor da denominação dele. E ela tinha, irmãos, a melhor amiga, que era de dentro da casa dela, que não saía da casa dela, que ajudava na igreja, tinha ministério, era o braço direito dela na igreja. E a hora que ela descobriu, a melhor amiga dela estava saindo com o marido dela, estava traindo. E aí, quando aquilo explodiu, ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Traída. Essa é uma outra ferramenta que o diabo usa para causar trauma, traição. Irmãos, e tudo isso o nosso Jesus já passou. Quando ela descobriu que o marido tinha adulterado com a melhor amiga dela de dentro de casa, o chão desapareceu. Ele foi confessar para o pastor dele, para o bispo dele. O bispo excluiu ele e falou: você some daqui, não apareça mais na denominação, que ela não falou o nome. Não foi tratado, não foi cuidado, ele simplesmente foi excluído. Foi jogado para fora, falou: não aparece mais, não dá suas caras mais na igreja. Procura outro lugar para ir. Eles moravam num apartamento que a igreja pagava. Pediu o apartamento. Ficou sem condições, ficou sem onde morar, assim de repente. Aí ela contando para nós, eu vou ser rápido aqui, que ela beijou a filha dela, uma mocinha, fechou a porta do quarto, no apartamento, não lembro se era o terceiro ou quarto andar, e ela foi se jogar da janela. E ela falou que tentou se jogar, bateu um vento, ela não conseguia ir. O vento levou ela de volta. Ela tentou de novo, o vento jogou de novo. Aí, ela tentou a terceira vez, ela ouviu uma voz. Pega o celular e ouve o YouTube. Aí ela queria morrer. Ela queria pôr ponto final na vida dela. Vamos falar mais disso semana que vem, quando eu te falar de Elias.
Os traumas fazem isso. As pessoas que não sabem lidar com a dor. Muitos querem terminar com a vida, que a morte é melhor. E ela ouviu aquela voz para pegar o celular, e o celular estava em cima da cama. E ela falou que o celular que eu usava era a menina dela na época da pandemia, e a menina fazia o homeschool. Então só tinha coisa de escola no YouTube, ela não pegava o YouTube para nada. A menina ficava o dia inteiro com o YouTube, que tinha aula virtual. E ela pegou o celular e abriu no YouTube, a primeira coisa que apareceu, uma pregação do pastor Josué, falando de como ser curado de uma dor, de uma traição, de um adultério. Apareceu lá, ela falou: eu nunca ouvi pastor Josué, não sei nem porque o YouTube vai trazendo aquilo que você vê, traz mais daquilo que você vê. Ela falou: nunca ouvi isso, e apareceu, eu ouvi a mensagem do pastor Josué, que eu tinha que perdoar para me livrar daquela dor, para me livrar daquele peso. Aí ela ouviu a ministração inteira, perdoou o marido, vou resumir aqui rápido, passou por muitos problemas, estavam lá os dois em cima do altar dando testemunho. E a filha junto, que é uma mocinha, uns 18 anos mais ou menos agora. E aí ela perdoou. Foram lá, pastor Josué, num dos seminários, e ela falou assim, irmãos, que depois que ela ouviu aquela ministração, olha como Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Não se desespere. Não se desespere, acalma. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Aleluia. Deus não dorme. O guarda de Israel não dormita. Aleluia. Ele está nos vendo em todo o tempo. E ela falou que isso era de madrugada, 2, 3 horas da manhã. E depois que ela terminou de ouvir a ministração, falando do pastor lá, Josué, que era ele, e que tinha cursos lá em Bragança, ela era do sul. E ela ligou de madrugada no telefone que tinha lá, para ver se dava para fazer um curso, para falar com alguém. Madrugada tem ninguém. E ela ligou, naquele desespero. Ela liga, lá aqui em São Paulo, lá em Bragança Paulista, a secretária da igreja, a moça tinha acabado de casar, recém-casada, e ela naquela madrugada ela não conseguia dormir. Tocou o telefone, a secretária atendeu. Aí ela se apresentou: olha, eu estou aqui, já ia me matar, me atirar da janela aqui do apartamento. Ouviu a voz que me falou para ouvir essa ministração, eu ouvi, tem aqui um telefone, eu preciso de ajuda. Aí a moça falou para ela: vem para cá, vai ter o curso de casais agora, o próximo curso é tal, mas eu não tenho dinheiro, nós perdemos um apartamento, perdemos tudo, meu marido foi mandado embora. Meu marido foi enxotado da igreja, e não tem condições, e eu não tenho como fazer esse curso, porque eu quero terminar com esse casamento, que eu não suporto mais ver ele, a traição que ele fez, e a minha amiga também. Eu não tenho dinheiro, nós não temos condições. A menina, irmãos, olha que coisa, a secretária falou: eu pago a tua passagem. Aliás, eu pago o teu curso, você vem aqui, eu pago, e você se vira com a passagem. Aí ela pegou e ligou para um amigo, e outro, conseguiram a passagem e foram. Aí ela falou para nós lá, né? Dessa vez que nós fomos, era um lugar menor, um templo ali, onde fazia as palhas. Agora é um lugar maior, né? Quando a gente estava lá, já estava quase terminando o lugar maior. E ela falou: nós sentamos ali. Apontou onde sentaram. E aqui era a última esperança. Aqui era a última oportunidade para nós. E eu vim determinada, sair daqui, acabar com o meu casamento, acabar com a minha vida. Mas ali, sendo exposta à palavra de Deus, assim como vocês estão sendo expostos, ela e o marido foram curados. E sabe qual é o ministério deles hoje? Cuidar de pessoas que estão com o casamento à beira da destruição. Aí eles falaram: a nossa maior dor se tornou o nosso maior ministério.
Aí Moisés, filho adotivo, levado para ser criado no palácio, mas ele sabia quem ele era. E Estevão nos diz que ele esperava, volta no texto para mim aqui, deixa eu ver onde que está, acho que é o 7:25, acho. Deixa eu ver, aqui, isso, é 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. De alguma maneira, Moisés já entendia, ele já tinha um chamado dentro dele. Guarde isso, irmãos. Ele tinha um chamado, ele sabia que Deus de alguma maneira ia usar a vida dele para libertar Israel da escravidão. Não era à toa que ele estava sendo criado nos palácios de Faraó. Não era à toa que Deus tirou ele do Nilo, salvou dos crocodilos. E não era à toa que naquele mesmo momento a filha de Faraó estava ali se banhando no rio Nilo, num banho ritual. E a irmã dele, Miriam, estava perto. E quando ela falou é dos hebreus, ela ouve o choro de Moisés. Moisés chorava, desesperado: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E aquele choro de Moisés, com 3 meses naquele cestinho, chamou a atenção da princesa. E a princesa condoeu o coração e adotou ele. E pagou. Miriam apareceu e falou: isso aqui é das hebreias, e eu vou pagar uma ama para cuidar dele. E aí, aleluia, a princesa pagou a mãe de Moisés, Joquebede, para mamar e dar cuidar dele. Deus está no controle das nossas vidas. Descansa. 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 Estejais ansiosos por coisa alguma. O medo anula a fé. A desesperança anula a fé. E ele foi ser criado até completar 40 anos. E quando ele completou 40 anos, ele entendeu que era o momento dele de libertar os irmãos dele. Foi criado em todas as ciências do Egito, foi criado como um príncipe. E ele vai visitar os seus irmãos. Ele vai lá ver a situação daqueles escravos. E ele vê um egípcio maltratando, ferindo um dos seus irmãos. E o que ele faz? Ele vai e mata o egípcio. É isso, irmãos, que pessoas feridas fazem. Matam os outros. Se não mata com faca, com tiro, mata com palavras, mata com atitudes. Quanta gente fora da igreja, por uma palavra, uma atitude, uma falta de amor, uma falta de compreensão, uma falta de perdão. Quanta gente lá fora, já falei para os irmãos aqui, acho que na quarta-feira retrasada, fora da igreja tem 2/3. Se nós temos, por exemplo, 20 milhões de crentes congregando aqui no Brasil, tem 40 fora que passaram pela igreja e estão fora. São 2/3 que se desviaram. E muitos dos que se desviaram foram feridos aqui dentro. Aqui dentro que eu digo, não casa de paz, dentro da igreja. Porque os rejeitados, os feridos, eles fazem isso, eles querem resolver com as mãos. Eles matam sem piedade. Eles falam dos outros sem piedade. Eles criticam sem piedade. Sem piedade nenhuma. Sem amor nenhum. Então nós vemos aqui um Moisés poderoso em obras e palavras, que achava que ele era o libertador, se achou no direito de matar um egípcio, e no outro dia, indo mais rápido, outro dia ele volta para ver os irmãos dele, tem 2 hebreus brigando,
em conflito. E ele vai entrar no meio daquele conflito e diz: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Aí um deles diz: quem é você? Quem é você? Quem te constituiu juiz entre nós? Você não é nada aqui. Você não manda aqui. Ou você quer me matar que nem matou o egípcio ontem? Aí Moisés temeu. Ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Ele achava, Lucas, que aqueles dois, sabendo quem era Moisés, ia respeitar a posição dele, ia acatar, Moisés apaziguar aquela briga. Não, eles não aceitaram, não acataram a palavra de Moisés. Ele simplesmente falou: você não é ninguém, ninguém te constituiu como legislador aqui não, você não é juiz entre nós não, você não manda nada aqui, por que você está vindo aqui falar essas coisas? Não, ninguém te quer aqui não. Outra rejeição. Aí quando isso chegou no ouvido de Faraó, Faraó quis matar Moisés. Outra rejeição. E aí, irmãos, os rejeitados fazem duas coisas. Ou eles vão para cima, e aquela dor se torna uma guerra para eles, e vão sem descanso para provar que eles são bons. É por isso que tem muita gente que mergulha no serviço de noite, e abandona os filhos, abandona a esposa. Eles estão querendo mostrar alguma coisa para ele mesmo. Então isso não é bom, é falta de equilíbrio. Uma pessoa que fica trabalhando, não tem tempo de passear com os filhos, não tem tempo de dar atenção para a família, ele está matando a família, e ele quer provar para o mundo que ele é bom. E não só provar para o mundo, mas provar para ele mesmo. E aí ele mergulha no trabalho, nos desafios. E aí a gente vê empresários aí que teve 50 casamentos, não dá certo com ninguém, não para com ninguém, não tem relacionamento, não constrói relacionamentos, porque está machucado. É bem sucedido na vida profissional, financeira, mas é um desastre na vida matrimonial, nas relações com a família, com os filhos detestam. Ou seja, ele foi machucado e continua machucando. Então ele vai para cima e vai trabalhar e vai provar que ele é bom, que ele não vai mais passar por aquela humilhação, por aquela necessidade, e abandona os filhos, abandona a família, abandona os relacionamentos e vai para cima, e vai ficar rico e vai ser bem sucedido. Ou então o diabo joga ele para a sarjeta, joga ele para o outro lado. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés viu que os irmãos não queriam ele. Faraó também já queria matar ele. Falou: aqui não é meu lugar, eu vou embora. E ele foi embora, irmãos, para bem longe. Para muito longe. Midian estava lá no lado das Arábias. Ele andou, irmãos, sozinho, deserto adentro, passou pela península do Sinai. Passou aquele deserto, irmãos, eu já andei na península do Sinai. Quando eu estive em Israel em 2012, nós fomos primeiro para o Egito, do Egito nós fomos ficamos 6 dias no Egito, depois 6 dias em Israel. E quando nós saímos do Cairo, entramos em Israel pela península do Sinai, nós fomos no Monte Horebe, subi no Monte Horebe, e eu sentei na frente do ônibus. O ônibus daquela época estava tendo sequestro de turista, então nós fomos escoltados por viatura do exército do Egito, aqueles jipes com metralhadora, aquelas coisas assim. Dois daqueles escoltando o nosso ônibus, cheio de soldados. E eu pedi para o motorista para sentar bem na escada, que eu queria ver tudo. O pessoal tudo dormindo, roncando. Eu falei: eu não vou dormir aqui, mas nunca na vida que eu vou dormir. Eu quero ver cada pedra dessa, cada areia desse deserto, cada lugar desse, porque é onde nós vamos passar. Por aqui passou Israel, nos 40 anos. Em algum lugar estiveram. Eu fiquei ali, irmão, viagem inteira, não pregava o olho.
ficava vendo aquele deserto, areia, 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 terra, terra, pedra, pedra, montanha, montanha, areia, 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 horas e horas e horas e horas de viagem. E Moisés se embrenhou nesse deserto, sozinho, fugindo daquela vida do Egito. O sonho de libertador acabou, frustrou, e ele abandonou toda a vida dele para trás e foi, se enfranhou deserto adentro, foi parar em Midian, longe, muito longe. Chegando em Midian, sentou perto da fonte, cansado. E aí vieram as filhas do sacerdote. Tinha 7 filhas, vieram para dar água para o rebanho, para as ovelhas. E nisso chegaram outros pastores também, já chegaram pondo banca, e não deixaram as moças tirar água, e vai para lá, deixa que a gente vai tirar primeiro. E Moisés ali sentado, cansado, só olhando. Os pastores em cima das pastoras, e vai para lá, a gente vai tirar, vocês não vão tirar água aqui não, e maltratando as mulheres. O que ele fez? Foi brigar com os pastores. Foi brigar. Está guardando aí as coisas, as informações? É um briguento, irmão. Ele foi brigar e bateu nos pastores. A Bíblia não fala quantos tinha, mas ele bateu neles. Ele era treinado na guerra. Foi treinado como príncipe, ele foi treinado na arte da guerra. E ele bateu naqueles homens lá. Agora vem aqui, dá água para os camelos. Ele foi lá, tirou água. Aí as mulheres já chegaram em casa mais cedo, com os rebanhos. Aí o pai falou, viu mãe, mas já chegaram em casa? O que aconteceu? O homem aqui lá do Egito chegou, bateu nos pastores que não deixavam tirar água, e ele mesmo tirou água, por isso nós chegamos bem mais cedo em casa. Então convida esse homem para vir tomar café com a gente, para ficar aqui, ué. Então, irmãos, os feridos ferem, os feridos compram a briga dos outros. Está soando, está soando aí. Se não tem a briga deles, ele vai arrumar a briga dos outros, irmão. Eu vou dizer para vocês, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, eu tenho um versículo. É o meu versículo ministerial. Para cada situação da vida eu tenho um versículo. Mas acho que para o pastor cabe muito bem. Ao servo do Senhor não convém contender. Eu vou repetir. E ao servo do Senhor, Paulo falando ao Timóteo, Paulo velho, dando conselho para um jovem pastor. Ao servo do Senhor não convém contender. Em outras palavras, Paulo diz, fuja de contenda. Mas o ferido, ele procura contenda. Ele vai para a briga. Ele acha que vai ter que achar uma briga, porque ele está machucado. E ele vai brigar com todo mundo. Ele tem que brigar, irmão, porque a alma dele está machucada. O coração dele está arrebentado, está sangrando. Então ele tem que brigar com as pessoas. Ele não suporta. Ele é um briguento. Aí ele fica lá, irmãos, em Midian. Casa com uma daquelas 7 mulheres. O sacerdote Reuel dá uma das filhas para ele, casar, ele casa. Fica ali. Acabou esse negócio de Egito. Deixa aquele povo sofrer lá. Me rejeitaram mesmo, deixa eles para lá. Ele fica ali, pastoreando ovelhas, por 40 anos. Bom, 40 anos, irmão. Eu já fiz 40 anos. Falar nisso, minha mãe faz hoje 76. Minha mãezinha
Parabéns, mãezinha. 40 anos é uma vida. 40 anos, irmão, no deserto, longe das pessoas, só as ovelhas e o deserto. Pessoas feridas, guarde isso, rejeitadas, se isolam, se anulam. Não quer mais conviver com as pessoas, é perigoso, vão machucar, vão rejeitar. Melhor ficar quietinho, longe das pessoas. Essas são aquelas pessoas que estão na cidade, mas vivem no deserto. Não tem amigos, não se mistura, não vai a eventos, vem para a igreja, termina o culto, dá um amém, já está lá na rua, não quer conversar com ninguém, não quer abraçar ninguém, não quer comunhão com ninguém. São pessoas machucadas. O deserto está dentro delas. E aonde elas vão, elas estão no deserto, sozinhas. E assim estava Moisés, sozinho, no deserto, por 40 anos. Mas como eu tenho dito aqui, e volto a dizer, nós temos um Deus que conhece a nossa história. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o seu nome antes de você nascer. Ele conhece a tua história antes de você vir ao mundo. Aliás, antes que existisse o mundo, Deus já nos conhecia. Irmão, se você está com falta de amor, meu Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, nos conhece pelo nome. Ele sabe quem somos nós. Aí esse Deus se manifesta para Moisés. Deixa eu correr um pouquinho, irmãos, eu preciso terminar essa parte de Moisés hoje. Se manifesta para Moisés. Fala, Moisés. Se manifestou naquela sarça. A sarça pegava fogo, mas nos consumia. E ele ficou atônito, admirado. E foi chegando para ver mais de perto. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ele ali, sem entender. Aí ele fala assim: eu sou o Deus dos seus pais. Se apresenta para ele, escute isso. Eu sou o Deus dos seus pais. Capítulo 3 de Êxodo. Deixa eu ler esse texto para vocês. Capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo, verso 11. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu tenho visto as dores do meu povo lá no Egito. E agora você volta para o Egito. E você vai ser o libertador do meu povo. O machucado, o ferido, o rejeitado Moisés responde para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Autoestima lá embaixo no buraco, na sarjeta. As pessoas machucadas, irmãos, que o diabo leva para esse lado de baixa autoestima, de destruição da sua imagem, da sua autoimagem. Quem sou eu? Quando Deus chama para a obra, quem sou eu? Aí Deus fala:
eu vou estar contigo. Veja aí, verso 12. Ele disse: certamente eu serei contigo. Mas mesmo assim ele fala: não. Os machucados rejeitam a chamada de Deus, rejeitam a obra de Deus, o plano de Deus nas suas vidas. Eles falam não para Deus com uma naturalidade, com uma facilidade, ou então abandonam o ministério, porque alguém falou, porque alguém machucou, porque alguém olhou para torto, porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém... abandona. Deus falou para ele assim: certamente eu vou estar com você. E para te provar isso, ele estava com o cajado. Joga o cajado no chão. O cajado se transformou numa serpente, numa cobra. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela. Nós fugimos dos problemas. Nós fugimos da chamada. Nós fugimos da luta, da guerra. E aí Deus falou: agora pega essa serpente, pega essa cobra, mas pela cauda. Todo mundo sabe que tem que pegar a serpente pela cabeça. Pega pela cauda. É assim que nós pegamos, irmãos, os nossos problemas, quando nós estamos sendo enviados por Deus. Pega pela cauda. Aleluia, glória a Deus. Não fuja, mas enfrente em nome de Jesus. Essa serpente significa muita coisa. Era o Deus do Egito, um Deus terrível do Egito. Você vai ter autoridade para pegar esse problema pela cauda, e nada vai te fazer dano algum. Aleluia. Jesus disse para a igreja: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisardes escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deixa eu adiantar. Pula para mim aí, Êxodo 4:11. E Deus mostra para ele: põe a mão no peito. A mão ficou branca, leprosa, põe de volta, ficou curada. Pega a água, para transformar em sangue. E Deus mostrou para ele que estaria com ele através dos milagres, que os milagres iam provar para Faraó que ele era o enviado de Deus. Ainda assim, ainda assim, ele vendo tudo isso, volta lá no 10 para mim. Aqui, ó. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, as desculpas, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. As desculpas: eu não tenho capacidade, eu não sou eloquente, sou pesado de boca, eu não consigo controlar a minha boca. Pesado de língua, eu não tenho fluência na língua, esqueci de falar o egípcio. Eu não consigo mais, como é que eu vou falar com o Faraó? Aí Deus diz: eu vou usar teu irmão como intérprete. Arão vai ter um encontro e ele vai falar por você. Você vai ser como Deus e ele como profeta. E ainda assim, irmãos, Moisés tentou escapar. Os rejeitados fazem isso. Os feridos fazem isso. Eles escapam, eles fogem do propósito de Deus na sua vida. Eles não querem saber de obra nenhuma. E ele vai ter que voltar no lugar aonde ele foi humilhado. Aleluia, para agora humilhar Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te usar, aleluia, para libertar o meu povo. Você vai lá tirar meu povo do Egito. É você que eu vou usar, é você que eu escolhi. É com você que eu tenho um plano, é com você que eu tenho um propósito. Não foge não. Encara, se
prontifica, se apresente para a guerra, eis-me aqui. E aí, irmãos, para encerrar essa mensagem, para encerrar a parte de Moisés. Moisés aceitou o desafio, obedeceu a voz do Senhor e voltou. E foi para o Egito para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Irmãos, Deus tem um chamado para vocês. Não anule o chamado por causa de luta, por causa de coração sangrando. Coração sangrando precisa ser curado. Precisa de cura. Para você lutar. Para você ser usado por Deus para libertar pessoas que estão em escravidão. Enquanto ele estava lá, escondido no deserto, um homem com esse potencial escondido no deserto. Muitos estão assim, irmãos, com potencial, com conhecimento, com a glória de Deus na vida, com o Espírito Santo, mas está machucado, está ferido e fica no deserto, e as almas estão escravizadas lá no Egito. Levanta-te, aleluia, coloca-se à disposição de Deus, para que Deus te use, para libertar quem está em escravidão, para enfrentar os demônios, enfrentar o diabo, enfrentar Faraó, com autoridade e com poder. E para encerrar, irmãos, Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. 53. 5, 3. Olha aí, irmãos. O nosso Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. O mais rejeitado dentre os homens. Sabe por que ele foi rejeitado? Para nos aceitar. Aleluia. Ele foi rejeitado, desprezado para nos curar. Assim como ele adoeceu para nos trazer cura. Ele se fez pecado para nos santificar, para nos salvar. Aleluia, ele se fez maldição para que nós fôssemos bênção. E ele foi rejeitado, ele foi desprezado para que nós fôssemos aceitos por Deus. Aleluia, glória a Deus. Toda rejeição caiu sobre Jesus. Então nós vamos ao Calvário para sermos curados de toda e qualquer rejeição. Olha lá, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E todo o desprezo que Jesus sofreu, toda a rejeição que Jesus sofreu, ele foi traído também. Os discípulos dele, só João ficou. Só João permaneceu ali até os últimos momentos da cruz. Os outros sumiram. Judas traiu, que sentava ao lado, comia com ele do lado, metia a mão no prato, estava do lado dele na última ceia. Foi vendido, desprezado. Muitos daqueles que ele curou. Quando Pilatos perguntou: o que vocês querem que eu faça desse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Mas eu não vejo nele pecado algum, não vejo nele crime algum. Crucifica-o, crucifica-o. Mas ele manteve. E uma das palavras da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a palavra, irmãos. O final é o remédio para nós. Perdoa o meu pai,
que era um escravo de Satanás, que bebia, que maltratava minha mãe, maltratava meus irmãos, maltratava a mim, batia, gastava todo o dinheiro em bebida, em drogas. Perdoa. Perdoa aquelas pessoas que me desprezaram, que me rejeitaram. Perdoa. O perdão, irmãos, é cura para a alma. Nós não podemos permitir que o coração fique sangrando o resto da vida. E entender que todos os nossos sofrimentos, nossas dores, a Bíblia diz que o pecado, o que nos traz o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nossos pecados estavam sobre Ele. Nossas torturas estavam sobre Ele. Nossas dores estavam sobre Ele. Homem de dores. Então, se nós formos à cruz, seremos libertados dessas dores. Seremos livres de todo sentimento, toda raiz de rejeição. E aí nós livres podemos cumprir o propósito de Deus na igreja, salvar as vidas, libertar vidas. Curar relacionamentos. Ser equilibrado. Trabalhar, mas cuidar da família. Ter um tempo para passear com os filhos. Ter um tempo para abraçar os filhos, para beijar os filhos. Ter comunhão com os irmãos, porque as pessoas curadas, elas curam. As feridas ferem. As curadas levam palavra de cura. São apaziguadoras, pacificadores, porque são filhos de Deus. Ficamos em pé. E para finalizar, vou finalizar com Isaías 54:17. Pode colocar aqui no telão. Aleluia. Glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada para te destruir, para te ferir, não prosperará. Aceite isso. Aceite a justiça de Deus. Seja livre do passado. Seja livre de traumas, de palavras, de maldições, de circunstâncias. Seja livre para poder amar, para poder servir a Deus, para poder ser útil na obra, para poder ser um libertador. E que a tua dor se torne o seu ministério. Use a tua dor para amenizar a dor de outros. Essas ferramentas vêm para destruir, para nos anular, baixar a nossa estima. Eu não sou nada. Quem sou eu? Eu sou um servo do Senhor. Eu sou filho. Aleluia. Vem um hino aqui agora. Já não sou mais escravo do medo. Vou dar um repertório aí. Ainda bem que vocês são preparados para isso. Moisés fugiu e foi para o deserto. Tem muita gente nos desertos da vida.
na aridez, não tem nada, nada dá certo, não prospera em nada, nada que põe a mão vinga, está travado. Hoje é noite de cura.